Olá, pessoal. Sou o professor de imunologia, Dr. Miguel Bortolini. Imunologia é top, é tech, é essencial para as nossas vidas. Vamos desmistificar a imunologia? Então venham comigo! Imunidade inata, uma breve visão. É essencial o entendimento das reações que coordenam a resposta imunoadaptativa e inata. Principais locais de interação hospedeiro e patógenos: pele, tracto gastrointestinal, trato respiratório. Padrões moleculares associados a patógenos, os PAMPs, são padrões de moléculas simples e regulares de micro-organismos que macrófagos, neutrófilos e células dendríticas reconhecem, ou seja, essas células têm receptores específicos para reconhecer de forma inata esses padrões. Aqui nós temos alguns exemplos desses padrões. Toll-like receptor 4, o dímero de Toll-like receptor 1 e 2, receptores de mannose, Nod-like receptors, né? Receptores de glicanos, por exemplo, dectina 1, receptores de varredura. Eu gostaria de salientar o Toll-like receptor 4, com essa proteína auxiliar chamada MD2. O Toll-like receptor 4 ele pode ser ativado, pessoal, por lipopolissacarídeo, que está presente na membrana de bactérias gram-negativas. No entanto, ele pode ser ativado por ácidos graxos saturados de cadeia média. Então, os alimentos podem, dependendo dos alimentos, eu posso ativar o Toll-like receptor 4 como se fosse uma bactéria gram-negativa. Além disso, ele tem essa proteína, MD2, que ela é ativada pelo lactato. As bactérias anaeróbicas liberam então o lactato. Tem vários experimentos que nós vamos ver lá para frente em outras aulas, que simplesmente, se eu colocar lactato no meio onde tem macrófago, eles vão começar a liberar citocinas pró-inflamatórias, tá? Ativando aqui o MD2, sem ter nem LPS, sem ter nenhum lipídio dentro daquele microambiente. Aqui então está o Toll-like receptor 4, que eu já falei para vocês que ele é ativado por lipopolissacarídeo. Aqui tem outros Toll-like receptors e eles fazem parte aí então desses sensores de PAMPs. Nós mamíferos não temos o Toll-like receptor 11, nem 12, nem o 13. Já os camundongos não têm o 10 e nem o 13, se não me falha a memória. Aqui nós vamos ver esses receptores, né? Eles ficando ativados com esses pumps, tanto no lado externo da membrana quanto do lado interno da membrana, ok? E aqui nós temos então, por exemplo, este sistema que vai ser ativado e ele vai quebrar então a pró IL-1 beta e IL-18 em L1 beta e IL-18. Imunidade adaptativa. Antes de falar mais sobre imunidade adaptativa, nós vamos ter mais alguns módulos sobre imunidade inata, aprofundando mais ainda, por isso que aqui eu fui breve. Já a imunidade adaptativa, nós vamos ter somente mais um módulo, se não me falha a memória, mais para frente dessa imunologia básica, ok? Imunidade adaptativa, uma breve visão. Nós vamos aprofundar um pouco mais que a inata. Tem-se dois tipos de resposta imune adaptativa, a humoral, ou seja, mediada por anticorpos que estão dissolvidos nos humores, nos líquidos, como sangue, linfa, secreções de mucosa, que são produzidos pelos linfócitos B ativos, ou mais conhecidos como plasmócitos. É a principal forma de defesa contra micróbios extracelulares e suas toxinas. Favorecem a fagocitose.
As células têm receptores para a porção FC de anticorpos. Nós vamos aprender isso em outros módulos, ok? Favorecendo então a fagocitose. E liberação de mediadores inflamatórios. Pode ser passado para a prole. Por exemplo, a mamãe pode passar IgGs, que é esse anticorpo de alta afinidade, transplacentariamente. E aí nós vamos discutir isso mais para frente, que é um dos tipos de imunização passiva, né? Inclusive pode-se passar também pelo leite materno, principalmente, aqui está falando da IgA secretória, né? Mas pode-se passar no início ali do colostro, nos primeiros 7 dias, se não me falha a memória, até 7 dias, eu consigo passar até células, né? Citocinas, células e anticorpos para o bebê, justamente por causa do amadurecimento das células enterais, sistema digestório ali do bebê, tá? Mas e o SARS-CoV-2 e terapia com anticorpos, plasma humano? Bom, os anticorpos, eles foram utilizados, né, o plasma humano, que na realidade nessa porção do sangue estão as proteínas, né, dissolvidas nesse líquido, os anticorpos estão nessa porção, então foram utilizados. Então vocês devem ter acompanhado durante essa pandemia, pelas televisões, onde pessoas que tinham tido a Covid-19, né, elas tinham ficado então imunizados. Nós estamos ainda antes da efetividade de vacinas, ok, pessoal? Essa aula está sendo gravada antes. Então, quando elas tiveram contato com SARS-CoV-2, elas tiveram então a fabricação de imunoglobulinas. E aí essas imunoglobulinas, principalmente a IgG, que é a maior de interesse, porque tem maior afinidade, né? Esse plasma humano, então, ele era retirado do paciente, era devolvido ao paciente as células do sangue e retirado, então, o plasma, né? E depois era infundido no paciente com Covid-19 em estado grave. Mas como que um anticorpo pode interferir numa resposta contra um patógeno intracelular obrigatório que é um vírus, por exemplo, como SARS-CoV-2? E aí a gente vai perceber que o anticorpo ele pode se grudar em proteínas. Então, uma vez que esse vírus esteja na corrente sanguínea sendo protegido por uma cápsula viral, o anticorpo vai poder se grudar e aí não vai deixar o vírus entrar dentro de uma célula, ok? Mas, efetivamente, quem combate infecção viral vão ser o perfil pró-inflamatório de CD4 e TH1 e as células CD8 do sistema linfóide, né, adaptativo, e de vez em quando vai ajudar essas células CD8 as natural killers que fazem parte do sistema imune inato. Okay? O outro tipo é mediada por célula. Eu acabei de falar aqui que são as células CD8, os linfócitos citolíticos, que a gente abrevia aqui o nome por CD8. Né? É a principal forma de defesa contra micróbios intracelulares, por exemplo, vírus, bactérias intracelulares, micobactérias, né? Protozoários intracelulares, como Toxoplasma gondii, são exemplos aí de micro-organismos que são intracelulares obrigatórios. Então nós vamos precisar aí de células CD8. E aí daí o nome da imunidade adaptativa que se dá é imunidade mediada por célula. Bom, olha que interessante esse artigo aqui, ele é bem recente, né? Esse artigo é de 2019, e ele vem trazer então fatores que influenciam na resposta imune a vacinas. E eu coloquei uma foto aqui, né, de uma suposta vacina, porque ainda não passou pela fase 3, né, fase clínica 3, contra a Covid-19, né, contra o SARS-CoV-2. Pay attention! Acorda! E aí é muito interessante, eu fiz a tradução de toda essa figura para vocês terem ideia de quanto que é variável aí organismo para organismo. Nós temos aqui, por exemplo, fatores intrínsecos do hospedeiro: idade, sexo, genética, comorbidades, fatores perinatal do hospedeiro, idade gestacional, peso do nascimento, amamentação, anticorpos maternais, infecções maternais,
durante a gestação, outros fatores ambientais. Fatores extrínsecos: infecções, parasitos, antibióticos, probióticos e pré-bióticos, microbiota, imunidade pré-existente. Fatores comportamentais, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para o exercício físico. O exercício físico, ele promove essa potencialidade nas vacinas, tá? Então, se você está escutando essa aula, está vendo essa aula e está esperançoso por uma vacina contra o SARS-CoV-2, né, da Covid-19, se você puder se exercitar, muito provavelmente essa vacina ela vai ter uma maior potencialidade no seu corpo, ou seja, ela vai selecionar as melhores células e ela vai selecionar mais células, tanto linfócitos T quanto os Bs, e você então vai ficar mais protegido, provavelmente, do que você ficaria se você ficar sedentário. Ok? Então, exercício, tabagismo, consumo de álcool, estresse psicológico agudo, o estresse psicológico crônico e sono, qualidade do sono. Fatores nutricionais, atenção aos estudantes de nutrição, não só eles, né? Todos os estudantes e profissionais que estão assistindo esse vídeo. Fatores nutricionais, índice massa corporal, ou seja, obesidade. O tecido adiposo, ele faz diferença sim. Ele pode atrapalhar ou auxiliar o sistema imunológico. Se eu tiver muitas células adipostas e grande, vamos dizer assim, ou seja, se eu for obeso, essas células vão modificar o sistema imunológico porque elas vão liberar substâncias, né, citocinas, adipocinas, que vão modular a inflamação, aumentar a inflamação local e assim desregular o sistema imunológico geral, ok? Então pode interferir sim. Status nutricional, micronutrientes, vitaminas A, D, E, zinco, enteropatias. Por exemplo, pessoal, a vitamina D, né, um hormônio, é considerado um hormônio hoje, e a vitamina D é essencial para que linfócitos que estão na corrente sanguínea possam produzir proteínas de adesão ao endotélio e fazer a diapidese, ou seja, infiltrar no tecido. Sem a vitamina D, isso não é possível, tá? Ou é bem menos possível, vamos dizer assim, vai depender de quão vasodilatado está também esse endotélio. Mas a vitamina D, ela auxilia nessa transcrição gênica, né? Ele é considerado um hormônio, então. Fatores ambientais, rural versus urbano, localização geográfica, estação, tamanho da família, toxinas, fatores vacinais. Tipo de vacina. Atualmente nós temos 3 tipos de vacina. Inclusive, eu passei para vocês o endereço, né, um link para um podcast no Spotify que vai falar brevemente de imunidade e imunização e os 3 tipos de vacina vigentes que nós temos hoje, né? Bom, então escutem lá. Tipos de vacina, os principais. Produto vacinal, cepa vacinal, adjuvantes. O adjuvante vai servir, nós vamos ver em módulos posteriores, que ele vai servir justamente para ajudar, né, o sistema imunológico a reconhecer que ele tem antígenos ou tem alguma coisa que está precisando, né, ser inflamado. Então é muito importante que se inflame o local onde está recebendo aquela vacina para que possa ter uma imunogenicidade, ok? Adjuvantes, dose da vacina, quantidade, né? E produzir vacina não é barato, pessoal. Fatores de administração, calendário de vacinação, local de vacinação, via de vacinação. Nós temos várias vias de vacinação, inclusive nós temos uma via hoje que são pomadas, né, com nanopartículas. Tamanho da agulha, horário do dia, sim, nós temos o ciclo circadiano e ele faz toda a diferença no equilíbrio hormonal, inclusive para o sistema imunológico. Vacinas coadministradas, medicamentos coadministrados.
Aqui nós temos em azul imunidade humoral, ou seja, por anticorpos, e em verde, do lado direito, a imunidade mediada por células. Aqui então nós temos um micróbio extracelular e aqui micróbio intracelular. Os linfócitos que respondem, neste caso da humoral, linfócito B, que vai responder aqui o T helper e o citolítico, né, o CD8, CD4 e CD8. Secreções de anticorpos. Aqui o CD4 ele não mata ninguém, pessoal. Nós vamos ter uma célula apresentadora de antígenos que vai apresentar aqui o antígeno, né, via MHC classe 2 para o TCR do linfócito T. E aí nós vamos perceber que ele vai começar a produzir um kit, vamos dizer assim, de citocinas específicas para organizar o sistema imunológico, inclusive para deixar as células mais efetoras, como o próprio CD8, que vai, se ele se ligar aqui a VMHC classe 1 com antígeno de uma célula que esteja expondo esse antígeno na superfície, essas células vão liberar substâncias, nós vamos ver isso mais para frente, que vão ocasionar a apoptose celular daquela célula infectada, né, com um patógeno. Aqui nós temos então o bloqueio da infecção e eliminação extracelular de micróbios e ou toxinas, também importante isso. Ativação dos macrófagos, né, e morte por fagocitose, né, micróbios fagocitados aqui. Morte de células infectadas e eliminando, né, os reservatórios de infecção. Características cardinais da resposta imune adaptativa. A primeira é especificidade. Então, ele consegue distinguir entre vários tipos de vírus. É um fator importante, né? Mas também pode ser um problema. Então, se o nosso organismo ele foi ativado e teve uma imunogenicidade com uma certa proteína de um vírus, e esse vírus mutou, e se ele mudar essa proteína, nós vamos perder nossa imunidade adaptativa. Então, nós vamos precisar ou entrar em contato com uma vacina novamente, ou entrar em contato com esse novo vírus, né? Então, assegura a resposta imune a micróbios ou antígenos não microbianos, seja alvo a aquele micróbio ou antígeno. Diversidade, né? Possibilitar que o sistema imunológico responda a grande variedade de antígenos, ou seja, antígenos que que não estão sendo reconhecidos, por exemplo, lá pelos receptores de PAMPs e DAMPs, né, que nós vamos ver, mas principalmente os PAMPs, não os DAMPs. A memória, a imunidade adaptativa vão gerar então células de memória, ou seja, soldados, né, generais altamente treinados para responder a aquele patógeno específico, ok? Então, se aquele patógeno, você for vacinado, já teve a doença alguma vez, a próxima vez que você entrar em contato com aquele patógeno, se o seu sistema imune estiver competente, não estiver deficitário e nem imunossuprimido, você vai responder muito mais rápido e vai conseguir eliminar o patógeno antes mesmo dele causar uma nova doença, né? Causar novamente a doença caso você tenha tido, ou causar a doença caso você tenha sido vacinado, ok? Expansão clonal. Um clone ele vai se transformar em alguns poucos dias em 1000. Né? Então, isso que a gente chama de expansão clonal. É exatamente a mesma célula. Uma célula, então, que ela reconheceu uma parte de um antígeno de um patógeno, ela depois vai se replicar exatamente a mesma célula. Especialização. Gerar respostas que são ótimas para a defesa contra diferentes tipos de micróbios. Então, o nosso sistema imune adaptativo ele vai se especializar. Contração e homeostasia. Nós vamos ver isso mais para frente, mas inflamação gasta muita energia, pessoal. Não é à toa que pessoas que ficam inflamadas, essas pessoas vão tender a ter depressão,
justamente porque a depressão é um estado onde você gasta menos energia, você tem que economizar energia para seu sistema inflamatório. Podemos ver isso, vocês podem ver isso aqui, né, aí no canal do Desmistificando a Imunologia em dois vídeos anteriores, tá? Então, permitir a recuperação, retorno à homeostasia do sistema imune a uma ativação prévia, para que ele possa efetivamente responder a um novo contato com o antígeno. Não reatividade ao próprio, ou seja, nosso sistema imune ele não pode reagir contra nós mesmos. Para isso, nós vamos ver como que isso ocorre, né? Como que o nosso sistema imune não reconhece se nós não tivermos nenhum erro genético, alguma coisa assim, tá? Então, prevenir injúria ao hospedeiro durante a resposta a antígenos estranhos, né? Nós temos aí, por exemplo, o diabetes tipo 1, embora ele dependa da apresentação prévia de antígeno, né, de duas bactérias que vão ter aí antígenos similares às células betas do pâncreas. Isso, inclusive, foi comprovado por brasileiro e modelo Murino, né? O diabético tipo 1, infelizmente, ele vai parar de produzir insulina em alguma parte da vida dele, geralmente ou no final da infância ou no início da adolescência, porque o próprio sistema imune dele vai atacar e destruir as células betas do pâncreas, né? Diferente do diabetes tipo 2, que é outra via, e nós vamos ver em módulos futuros como que a pessoa fica diabética do tipo 2 e como que ela, inclusive, pode parar de ficar diabética do tipo 2. O tipo 1, por hora, tem vários estudos no mundo correndo, né, sobre formas de tentar substituir essas células betas com células progenitoras e modificar o sistema imune da pessoa. Mas ainda não tem, eu não conheço, até o momento, nenhum paciente tenha conseguido 100% se livrar da doença, né? Então, olha só que interessante, pessoal. Aqui é um quadro, né, um esquema mostrando para vocês aí uma infecção primária, tá? Uma infecção primária. Bom, aqui nós temos a apresentação do antígeno. Primeiro, linfócitos B. Eles precisam de uma célula para apresentar antígenos para eles? Não. A gente pode até ter células dendríticas foliculares que vão repassar os antígenos para linfócitos B, né, de alguma forma, mas não, os linfócitos B eles são uma APC profissional, né, uma célula apresentadora de antígeno profissional. É o que está em roxinho aqui, pessoal, tá? Já os linfócitos naives T, seja CD4, que são generais do sistema imune, seja CD8, eles necessitam de uma apresentação celular. Tá? Eles necessitam, nós vamos ver como que é via receptor MHC classe 1 e 2. E aí, uma vez que esse estímulo tenha sido suficiente para causar imunogenicidade, ou seja, para causar uma resposta imunoadaptativa, nós vamos ter, então, a próxima fase, que é ativação de linfócitos. Nessa ativação de linfócitos, nós vamos ter tanto a expansão clonal quanto a diferenciação, né? Um linfócito B, ele vai se diferenciar em plasmócito, ou seja, ele vai começar a produzir anticorpos. Nós vamos ver que o primeiro anticorpo a ser produzido é uma IgM, tá? Mas em outros módulos nós vamos ver isso mais para frente, ok? E já um linfócito T, ele vai aqui se diferenciar, aí nós vamos ter linfócito T CD4, então vai depender do patógeno, né? O tipo de patógeno, o tipo de estímulo que houve aqui nessa fase de apresentação de antígeno. Se for um vírus, o linfócito TCD4 ele vai se diferenciar em perfil TH1, que é o perfil de TCD4 que combate para os patógenos intracelulares obrigatórios, né? Mas nós temos outros, nós vamos ver mais para frente nessa aula aqui. Se for um CD8, então ele vai se diferenciar em CD8 e aí ele vai ocasionar então uma resposta. E aqui a gente vai ver. Os CD4s não estão sendo mostrados aqui, mas os CD4s
eles não vão matar ninguém, mas eles vão organizar e potencializar a resposta, tanto humoral quanto mediada por célula. A mediada por célula vai ser CD8, né? E a humoral vai ser aqui com fabricação de anticorpos pelos plasmócitos, tá? Então, quem vai comandar isso daqui vão ser os linfócitos TCD4, generais do sistema imunológico. Bom, uma vez que eu tenha tido a eliminação do antígeno, ou seja, não tenho mais ele, por que eu vou ficar com um monte de células que gastam energia? Melhor dizendo, por que eu vou ficar com células que gastam energia, né, esse monte de células, ainda por cima, por que eu vou deixar viva aquelas células que não tiveram assim, um desempenho tão bom contra aquele patógeno? Tá? Então, o que vai acontecer aqui é a eliminação de todos os linfócitos, ou melhor dizendo, quase todos os linfócitos, por apoptose, vai desencadear a apoptose. A gente vai ver mais para frente que o próprio se ligar ao patógeno deixa esse linfócito vivo. Esse linfócito TCD8 vivo e o próprio apresentação de antígeno que a gente tem aqui vai deixar o CD4 vivo. Uma vez que não tenha mais tanto antígeno assim, né? Uma vez que não tenha mais células infectadas, então aqueles CD8 e CD4 vão desencadear a apoptose. No entanto, a próxima fase vai nos mostrar que vai haver vários linfócitos que vão ficar vivos, tá? Aqui começa com 0 linfócito especializado contra esse tipo aqui específico de patógeno. Aqui a gente tem alguma quantidade X, Y, Z aí desses linfócitos. E é interessante dizer que essas células de memória, elas podem durar de anos, meses, anos e até décadas, né? Então é importante falar isso para vocês, porque uma vez que a gente entre de novo em contato com esse patógeno, esse pico alcançado aqui vai ser maior e além de ser um pico número de células maior, a quantidade de anticorpo maior, né? Nós vamos fazer isso de forma muito mais rápida, porque agora eles são especializados para esse tipo de antígeno específico, né? Então a memória imunológica ela é muito importante, ok, pessoal? Bom, aqui nós temos um esquema mostrando para vocês uma apresentação primária, tá? A primeira vez que houve esse processo aqui, e aqui uma secundária, o que eu acabei de falar para vocês. Aqui está sendo mostrado, né, no que se refere à parte dos plasmócitos, né, pessoal? Aqui nós temos uma resposta X, aqui eu posso ter recebido uma vacina ou ter tido, né, no caso aqui, a apresentação do antígeno. Então vocês vão ver que eu vou produzir até poucos, né, anticorpos. No entanto, numa segunda exposição, vocês vão ver que em pouco tempo eu vou alcançar já esse pico aqui, né? E eu vou alcançar no mesmo tempo, ou até em menos tempo, eu vou alcançar uma quantidade de anticorpos sendo fabricado, inclusive de alta performance, que são as IgGs. Eu nem vou fabricar mais aqui IgM, né? Uma quantidade enorme, tá, pessoal? Enorme. E aqui seria, no caso, um outro tipo de patógeno, e aqui a comparação, né? Se eu já entrei em contato, né, com esse antígeno antes, no caso que se eu receber uma vacina, eu entrei em contato com o antígeno, o patógeno vivo, ou morto, né? Não sei. E aqui seria uma comparação, uma segunda exposição, e aqui a primeira exposição de um outro patógeno, ou o mesmo patógeno mais mutado, vamos dizer assim, que para o nosso sistema imune é um outro patógeno, tá, pessoal? Então isso é importante. Isso aqui também vale, aqui nós estamos falando de anticorpos, mas isso aqui vale para a concentração, a quantidade de linfócitos T. Se eu tivesse aqui linfócitos T, eles iam estar produzindo muito mais citocinas, eles iam estar, no caso do CD8, muito mais citotóxicos, né? Então, iriam se proliferar muito mais rápido aqui, se fosse uma segunda exposição, tá? Então, o geralzão do esquema é o mesmo para linfócitos T, só que o linfócito T não produz anticorpos, né? É bom lembrar disso. Reconhecimento de antígeno, função efetora. Então, nós vamos ter aqui linfócito B. O que o linfócito B faz?
ele vai produzir anticorpos, esses anticorpos então vão neutralização de micróbios, vai favorecer a fagocitose. Quando a gente for estudar anticorpos, nós vamos ver isso, né? E vai até ativar o complemento. Complementos são proteínas, é como se fosse uma resposta humoral inata, tá? Quando citocinas pró-inflamatórias chegam até o fígado, que é o principal órgão produtor de proteínas do complemento, nós vamos ter lá então a grande fabricação dessas proteínas, e essas proteínas nós vamos ver mais para frente que elas podem abrir canais na membrana de patógenos, ok? E aí vai então matar o patógeno por descontrole de membrana. Então nós temos aqui as funções desses anticorpos, né, pessoal? A função efetora, tá? Linfócitos T auxiliares, CD45 positivo, CD3 positivo, CD4 positivo, CD8 negativo. Então é um auxiliar, um general do sistema imune, né? O que ele vai fazer? Ativação de macrófagos, inflamação, ativação, proliferação e diferenciação de linfócitos B ou T. Ou seja, vocês estão vendo aqui ele matando o micróbio? Vocês não estão enxergando isso em função efetora. O linfócito TCD4, eu nem sei por que ele chama auxiliar, porque ele deveria chamar um outro nome, né? Quem manda alguma coisa por aí. O linfócito TCD4, ele vai liberar um monte de citocinas que vão organizar a resposta imune específica àquele tipo de patógeno, tá? Aqui nós temos linfócitos T citolíticos, pessoal. Então, CD45 positivo, CD3 positivo, CD4 negativo, CD8 positivo. Esse aqui sim, se ele reconhecer um antígeno ligado a uma célula, ele vai desencadear a apoptose celular dessa célula infectada, tá? E as células T reguladoras, que também é um tipo de linfócito T, né? As células T reguladoras, elas são essenciais porque elas regulam a inflamação. Se eu inflamar demais, eu vou ter um problema. Durante essa pandemia da Covid-19, do SARS-CoV-2, os pacientes que estavam hospitalizados da forma grave da doença, o único medicamento que conseguiu reduzir aproximadamente em 20% o número de morte foi medicamento imunossupressor, os corticoides, né? Então, se dado para esse tipo de paciente num protocolo pré-determinado, conseguiria reduzir. Mas qual que é? Por quê? Porque inflamar demais pode levar à morte, pessoal. Ok? Haja visto a sepsis, que nós vamos ver em aulas futuras também, né? As células T regulatórias, elas liberam, então, citocinas anti-inflamatórias, a IL-35, TGF-beta e a IL-10, principalmente, né? Além disso, se elas se ligarem às células apresentadoras de antígenos profissionais, elas vão inibir essas células, ok, pessoal? Então, elas são tidas como reguladoras. Professor, elas vão imunossuprimir a pessoa? Não, elas não vão imunossuprimir a pessoa, ok? Elas vão abaixar a inflamação até um ponto que se leve à homeostasia. E, infelizmente, a gente tem visto que pessoas obesas, sedentárias e o senil já é esperado, né? A pessoa que vai envelhecendo, ela vai ter, se ela chega lá nos 80, 70 anos de idade, ela vai ter menos células T regulatórias, né? Mas a pessoa obesa e sedentária, ela tem bem menos. O que tem me chamado a atenção são crianças. Eu vi um trabalho com crianças, né, de 10 anos e pouco, 10,27 anos em média, e essas crianças tinham bem menos células T regulatórias do que as crianças ativas não obesas, né? E elas tinham, inclusive, concentrações similares de uma pessoa com inflamação crônica de baixa intensidade adulta senil, tá? E isso é muito preocupante, porque se eu não tiver células T regulatórias, a capacidade que eu vou ter de voltar à homeostasia reduz. E aí eu posso ter, por exemplo, desencadeamento de uma asma com maior frequência numa criança, eu posso ter o desencadeamento de uma doença autoimune, e ela pode vir de forma muito mais forte, né, com mais frequência e mais forte. Tanto que o exercício físico, nós vamos ver mais para frente, né, ele é essencial aí para combater os danos de doenças autoimunes, né?
Bom, vamos continuar aqui. As células assassinas naturais, as células NK, elas também vão matar células. Depois nós vamos aprender que elas fazem aqui um double check, né? Uma dupla checagem aqui com um CD8. Depois nós vamos aprender sobre isso. E elas também vão matar aí morte de células infectadas, tá, pessoal? Imunidade ativa. O que é uma imunidade ativa? É qualquer tipo de imunidade que eu vá ativamente, ou seja, eu vou receber, né, vou ser exposto a um organismo, a um antígeno estranho, ok? Ou seja, uma vacina é um tipo de imunidade ativa? Sim, a vacina é um tipo de imunidade ativa, onde o meu organismo vai reconhecer um antígeno e aí sim ele vai produzir toda a resposta imunológica, ok? No entanto, eu posso entrar em contato com um patógeno, um vírus da gripe H1N1, SARS-CoV-2 e desenvolver uma imunidade? Sim, você pode. E aí vai ser de forma ativa. O grande benefício das vacinas é que você provavelmente não vai desenvolver a doença, né? Se o vírus for atenuado, nós temos vários tipos de vacina, uma delas é quando o vírus é atenuado. E o vírus atenuado, pessoal, se a pessoa estiver imunodeficitária por algum motivo, ou imunossuprimida porque ela está recebendo uma concentração de corticoides, por exemplo, ou porque fez algum transplante, ou porque está com alguma doença, né, que está precisando naquele momento, essa pessoa não é indicado que ela faça uso desse tipo de vacina. Lá no meu podcast número 40, no Immune and Health, a gente tem lá, eu tenho lá uma coluna falando só sobre isso. Então, se vocês puderem assistir, se vocês puderem escutar, é interessante, né? E a imunidade passiva, professor? A imunidade passiva, eu vou receber, de alguma forma, alguma parte de um sistema imune de alguém. O que a gente mais conhece, o exemplo mais clássico disso, é, por exemplo, uma mãe que vai transferir IgG via placenta, né, transplacentária, para o bebê, né? Além disso, se eu sou picado por uma cobra peçonhenta ou algum animal peçonhento, eu posso receber o soro, né, antiofídico, por exemplo, ou contra o soro antitetânico, aí no caso tétano, né? Atualmente também nós temos, pessoal, uma forma de entregar no organismo da pessoa células, tá? Linfócitos alterados, que eles então já vêm com uma imunidade intrínseca neles. Esse tratamento é extremamente caro, né? Embora os pesquisadores brasileiros conseguiram reduzir muito o custo desse tratamento, agora em 2018 ou 2019, não lembro agora, que chama CAR-T, né? C-A-R-T, né? Bem interessante. E a gente vai comentar isso em aulas futuras, tá? Nos módulos futuros. Aqui são os dois exemplos que eu havia falado para vocês, né? O ativo, eu tenho especificidade e tenho memória imunológica. O passivo, eu tenho especificidade, mas eu não tenho memória imunológica, né? Isso é importante. Vacinas terapêuticas para o câncer. Abordagem de imunização. Então, nós temos abordagens ativas e passivas. Eu peguei essa tabela desse artigo de Baxter 2014, que tem muito mais, né? Tinham várias abordagens já, mas hoje tem muito mais, inclusive abordagens tanto ativas quanto passivas para câncer, tá? Agora nós vamos acompanhar um vídeo, vai focar aí nessas vacinas, tá, pessoal? Uma nova tecnologia de vacina que está sendo desenvolvida há 30 anos pode virar realidade com a pandemia de Covid-19. Eu estou falando das vacinas gênicas. Elas têm esse nome porque usam engenharia genética para ensinar o nosso corpo a se defender de um vírus. Essas vacinas podem ser mais simples de fabricar e seguras de usar, e provavelmente vão ser mais baratas também. Mas ainda falta algo essencial: provar que elas funcionam. Eu sou Rafael Barifusi, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo vou explicar o que são as vacinas gênicas e quais as vantagens delas em relação às vacinas comuns,
Também vou mostrar como o novo coronavírus criou uma oportunidade para que elas finalmente cheguem ao mercado e por que isso pode representar uma revolução em vacinas. Primeiro, deixa eu contar como funciona a maioria das vacinas que usamos. Assim vai ser mais fácil entender por que as vacinas gênicas são inovadoras. As vacinas geralmente envolvem injetar um vírus ou bactéria no nosso corpo, para que o sistema imunológico identifique essa ameaça e crie formas de nos defender. Dessa forma, se o mesmo vírus ou bactéria nos infectar novamente, o organismo já vai saber como combatê-lo. No caso das vacinas contra vírus, elas podem ser feitas com vírus atenuados, ou seja, que foram enfraquecidos para se reproduzirem lentamente e não serem capazes de nos deixar doentes. Ou com vírus inativados, que foram expostos a calor ou a produtos químicos para não serem capazes de se reproduzir. Existe ainda a vacina de subunidade, em que apenas fragmentos característicos de um vírus, como uma proteína, por exemplo, são produzidos em laboratório para serem usados na vacina. A proposta das vacinas gênicas é diferente. Em vez de injetar em nós um vírus ou uma parte dele, a ideia é fazer o nosso próprio corpo produzir a proteína do vírus. No caso do coronavírus, é uma proteína conhecida como espícula, que se parece com uma coroa. Daí o nome, coronavírus. Essa proteína tem uma grande capacidade de gerar uma resposta do sistema imunológico. No processo de desenvolvimento da vacina gênica, os cientistas primeiro precisam identificar a parte do código genético viral que carrega as instruções para a fabricação dessa proteína e a injetam em nós. Uma vez que esse material genético é absorvido por nossas células, ele funciona como um manual de instruções para a produção da proteína. A célula lê essas instruções e fabrica a proteína. Depois, ela exibe a proteína na sua superfície, o que alerta o sistema imune e desencadeia as defesas do nosso organismo. Em uma infecção ou em uma vacina comum, é o próprio vírus que cumpre esse papel. Nosso organismo detecta a presença dele em nós e cria formas de combatê-lo. O que a vacina gênica faz ao levar as nossas células a produzir a proteína é fazer com que essas células, de certa forma, se disfarcem de coronavírus. Nosso organismo identifica a proteína e pensa que o vírus está circulando em nós, mas na verdade não está. Em teoria, o resultado seria o mesmo de uma infecção ou uma vacina comum. Isso dispara as defesas do nosso corpo e, nesse processo, ele aprende a combater o vírus. É isso que os cientistas estão pesquisando para ver se dá certo. As vacinas gênicas oferecem uma série de vantagens em relação às vacinas comuns. A imunologista Cristina Bonorino explica que, com as vacinas atenuadas ou inativadas, é preciso cultivar uma grande quantidade de vírus para usá-los como matéria-prima na fabricação das vacinas. As vacinas gênicas dispensam isso. Basta criar em laboratório a sequência genética desejada. Os cientistas fazem isso por meio da manipulação do genoma do vírus e do uso de enzimas que realizam processos bioquímicos que têm como produto final o material genético que vai ser usado na vacina. Isso exige uma estrutura de produção muito mais enxuta do que a da produção de vacinas comuns. O custo também é provavelmente menor, segundo Bonorino. Além desse tipo de vacina ser produzida mais rapidamente em grande escala, ela também é mais flexível. Foi o que me explicou Marjorie Dulcini, que é diretora médica da farmacêutica Pfizer no Brasil, empresa que está testando uma vacina gênica contra a Covid-19. Esse tipo de vacina é flexível porque, se um vírus sofre mutações, basta identificar seu novo código genético para fazer uma nova versão. Ou seja, isso permite adaptar rapidamente a vacina que já existe para combater uma nova variedade do vírus. As vacinas gênicas também eliminam o risco de uma pessoa ficar doente ao ser vacinada, segundo o cientista americano Norbert Pardee. Isso pode ocorrer com as vacinas que usam vírus atenuados, aqueles que foram manipulados para se reproduzirem mais lentamente, o que deixa eles menos perigosos para nós. Isso normalmente dá tempo para que o sistema imunológico de uma pessoa saudável reaja, e nesse processo aprenda a combater a ameaça. Mas, se o sistema imune estiver fraco, ele tende a perder essa corrida contra o vírus, e a pessoa pode adoecer. Com as vacinas gênicas não tem isso, porque elas não usam um micro-organismo vivo. É completamente sintética. O tempo necessário para desenvolver uma vacina também cai drasticamente, segundo Pardee. Normalmente demora meses para uma vacina ficar pronta para os primeiros testes. Com as vacinas gênicas, demora semanas. Pardee cita o exemplo da Moderna, uma empresa americana que está desenvolvendo uma vacina gênica contra o coronavírus. Ela levou 42 dias do momento em que recebeu a sequência genética do vírus até começar os estudos. Isso é quase impossível com outras tecnologias de vacina. Mas se as vacinas gênicas têm tantas vantagens, por que não há nenhuma aprovada para uso em humanos? Um dos motivos é que a tecnologia é recente. A primeira vacina foi criada pelo médico britânico Edward Jenner há pouco mais de 220 anos, na virada entre os séculos 18 e 19, para prevenir a varíola. As vacinas gênicas estão sendo desenvolvidas há pouco mais de 3 décadas. E só mais recentemente as pesquisas começaram a dar resultados animadores. A princípio, acreditava-se que seria melhor fazer esse tipo de vacina usando DNA.
DNA é a molécula que guarda todas as informações genéticas de um organismo. Essas informações são usadas por nossas células para fabricar as proteínas que compõem o nosso corpo. Mas para que isso aconteça, o DNA precisa antes ser transformado em moléculas de RNA. É o RNA que transporta essas instruções até a parte da célula onde as proteínas são produzidas. Os cientistas acreditavam que ao injetar o DNA do vírus em nós, ele poderia ser absorvido por nossas células. Uma vez dentro delas, o DNA seria transformado em RNA, para que então a proteína viral fosse fabricada, dando início à reação imune. Mas os testes mostraram até agora que as vacinas de DNA não produzem uma resposta imunológica forte o suficiente em humanos. E os cientistas ainda não sabem exatamente por quê. Outra alternativa é usar diretamente o RNA. O problema é que essa molécula é capaz de gerar uma inflamação muito forte em nós e que pode nos matar. O RNA também é muito mais instável do que o DNA e se degrada facilmente no nosso organismo. Isso porque temos, por tudo quanto é lado do nosso corpo, enzimas que atacam RNA, como me explicou o imunologista Jorge Calil. Quando há RNA circulando no nosso organismo, ele é geralmente de algum micro-organismo que está nos atacando. Por isso, se injetamos o RNA de um vírus sem que ele esteja devidamente protegido, ele vai ser rapidamente destruído e não vai conseguir chegar na célula para ser absorvido. Mas, nos últimos 15 anos, cientistas encontraram uma forma de envelopar o RNA com uma partícula de gordura muito pequena, para impedir que ele se decomponha e consiga chegar até a célula. Os pesquisadores também conseguiram reduzir o potencial inflamatório do RNA. Esses avanços, junto com a pandemia de Covid-19, criaram uma oportunidade para que as vacinas gênicas finalmente se tornem uma realidade. A Covid é uma doença nova, muito contagiosa e mortal, contra a qual a gente ainda não tem uma vacina. Criar uma é urgente. Fazer isso normalmente custa dezenas ou centenas de milhões de dólares. Mas agora, há muito dinheiro sendo investido por governos e organizações. E quando uma vacina estiver pronta, países do mundo todo terão interesse em comprá-la. Ou seja, o mercado vai ser enorme. Hoje há 40 vacinas gênicas entre as 187 que estão sendo desenvolvidas contra a Covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde. 10 já são testadas em humanos e 2 estão na última etapa dessa parte da pesquisa, a chamada fase 3. Nessa fase, a vacina é aplicada em dezenas de milhares de pessoas para ver se ela realmente funciona. As 2 vacinas gênicas que estão nessa etapa são feitas uma pela Moderna e outra pela Pfizer, empresas que eu citei agora há pouco. Nos 2 casos, as farmacêuticas já desenvolviam vacinas de RNA contra outros vírus. No caso da Moderna, era o Nipah, que pode causar problemas respiratórios e uma inflamação no cérebro potencialmente fatal. A Pfizer estava criando uma vacina de RNA contra o influenza, que causa gripe. Elas agora estão testando para ver se essa tecnologia funciona contra o coronavírus. No caso da Pfizer, os testes estão sendo feitos também no Brasil. O cientista Norbert Pardy diz que as pesquisas mostraram até agora que as vacinas gênicas contra a Covid-19 geraram uma reação do sistema imunológico ao menos tão boa quanto a das outras candidatas que usam métodos tradicionais. O teste final será para ver se essa proteção é duradoura. A expectativa é que os primeiros resultados sejam divulgados ainda nesse ano. Se eles forem positivos, isso pode ter implicações não apenas para o combate à Covid-19. Uma vez que a gente tenha domínio dessa tecnologia, a tendência é que ela se torne cada vez mais comum entre as vacinas do futuro. Por hoje é só. Curtiu? Ficou alguma dúvida? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau! Legal esse vídeo, né, pessoal? Eu queria só complementar ali o vídeo. Os tipos de vacinas que são com vírus atenuado, o vírus ele é crescido geralmente em ovos de galinha. Então, pessoas alérgicas àquela proteína do ovo de galinha, ela também não pode tomar esse tipo de vacina, né? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais e passar para as pessoas que são leigas no assunto, eu fiz essa gravação aí no canal do Spotify Immune and Health, episódio número 40. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre essa parte que é a imunossinapse. Você já deve ter visto sinapse neuronal, né? E então aqui no sistema imunológico também tem a imunossinapse. O que seria essa imunossinapse? Aqui nós temos uma dendrítica apresentando aqui para um linfócito TCD4, provavelmente, né? E aí esse linfócito, essa dendrítica vai fabricar também citocinas para ele, e depois esse linfócito aqui, e aqui também tem, né, uma ligação de antígeno receptor e ativação da célula B pela célula T. Neste caso aqui,
por exemplo, o linfócito T vai liberar citocinas para o linfócito B acelerar o switch de classe, a maturação ou a produção, né? Então, isso é chamado imunossinapse. Ele recebe estímulos e depois ele dá estímulos, né? Isso é imunossinapse. Aqui nós temos células dendríticas imaturas, localizam-se nos tecidos periféricos, onde geralmente nós vamos ter, pessoal, o contato, né, com patógenos, tá? As células dendríticas migram pelos vasos linfáticos para os linfonodos. O que são os linfonodos mesmos? Os linfonodos ou linfonodos, eles são aí órgãos secundários, né? E não primários do sistema imunológico, são órgãos linfóides secundários. E lá nos linfonodos, lembram que eu mostrei para vocês os linfonodos? Olha aqui, vários linfócitos T recebendo apresentação de antígenos por uma única dendrítica, por exemplo. Ok? Bom, aqui nós temos então os epítopos reconhecimento pelos receptores de células T geralmente estão escondidos, pessoal. Olha só que interessante, né? Eu vou mostrar essa última parte aqui para vocês, mas antes eu vou falar que o receptor do linfócito T, ou T-cell receptor, receptor de célula T, então esse aqui é um linfócito T, e essa aqui é uma molécula de male histocompatibility complex, né? É uma molécula de complexo de histocompatibilidade principal, ou chamado MHC. É essa molécula aqui que confere uma especificidade do meu sistema imunológico ser diferente de pelo menos mais 100 mil pessoas, né? Não ser tão similar a isso. Isso é bom e pode ser ruim, porque no caso, quando eu vou receber um órgão, esse órgão geralmente é difícil, né, encontrar um doador específico para mim, porque a cada 100 mil, 200 mil pessoas eu vou ter somente uma pessoa que tem alguma similaridade de MHC e TCR comigo, né? Então, isso aqui é importante, essa compatibilidade imunológica. E o que é essa substância aqui no meio? É o antígeno, pessoal. Nós vamos ver que o MHC, por duas diferentes formas, ele vai tratar e vai apresentar na membrana da célula esse antígeno, tá? Olha que legal. Pay attention. Acorda. Bom, clones de linfócitos amadurecem nos órgãos linfóides primários, na ausência de antígenos. Então, a gente tem um monte de clones de linfócitos sendo fabricados, tá, pessoal? Clones maduros de linfócitos específicos para diversos antígenos entram nos tecidos linfóides. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de linfócito B. Clone de antígenos específicos são ativados, selecionados por antígenos, tá? Resposta imune a antígenos específicos ocorrem. Bom, primeiro, o que é a tal de seleção clonal da produção de anticorpo? Cada antígeno, deixa eu voltar aqui. Cada antígeno vai ter uma tampa da sua panela, tá? Então, cada antígeno, aqui nessa célula B, aqui nós temos uma IgD ou uma IgM, né? Então, o antígeno vai ser reconhecido aqui por esse receptor de membrana, tá? Que está nesse caso, que ele é o receptor, o BCR, tá? Que é o receptor de células B. Então, quando ele não pode ser reconhecido por esse clone aqui, nem por esse, nem por esse, nem por esse. Então faz de conta que nós temos ali 10 a 6, 10 a 7 tipos de clones diferentes de linfócitos B. Então somente o clone 998 é que reconhece esse antígeno. Por exemplo, professor, um micróbio pode ter vários clones de linfócitos B, por exemplo, que reconhecem um micróbio só, ou linfócitos T? Sim, pode ter, porque o micróbio ele tem, claro, um monte de proteínas na membrana, né? Então, quando a gente fala que é uma fabricação de anticorpos, geralmente não é um tipo de clone só. Se essa parte que pode ser reconhecida por esse específico, esse clone específico, pode ser que uma outra parte, por exemplo, essa parte aqui, possa ser reconhecido por esse, né? E os dois vão se proliferar, então um vai transformar em 1000 em alguns dias,
né? Então, eu posso ter uma resposta, geralmente, quando eu injeto uma vacina em mim, eu tenho uma apresentação de antígeno por um patógeno vivo ou atenuado, então eu vou ter uma resposta policlonal. Poli significa vários clones vão ser ativados, né? E aí o plasmócito, então, vai fabricar anticorpos específicos para se grudar, vamos dizer aqui, se interagir com essa parte específica aqui do micróbio. Ok, pessoal? Postulado da hipótese de seleção clonal. Cada linfócito tem um único tipo de receptor com uma única especificidade. A interação entre uma molécula estranha e um receptor de linfócito capaz de se ligar a essa molécula com grande afinidade, a gente vai aprender que é a força de atração entre o antígeno e entre aquele receptor específico. Com grande afinidade, leva à ativação do linfócito. Se eu grudar com pouca afinidade, ou seja, pouca força, esse linfócito não vai provavelmente conseguir ficar ativo. Ele vai se grudar e vai sair, tá? As células efetoras diferenciadas derivadas de um linfócito ativado portarão receptores de especificidade idêntica à célula parental, da qual o linfócito foi derivado. Então, um clone vai se transformar em 1000, em 10.000, depois de várias semanas, vamos dizer assim. Ou seja, e muito mais do que isso, né, pessoal? Ou seja, todas aquelas células filhas, são exatamente vindas de um único progenitor. Então, elas são exatamente iguais, por isso que são clones, né? Aquela célula parental. Linfócitos portadores de receptores específicos para moléculas ubíquas próprias são eliminados no estágio iniciais do desenvolvimento das células linfóides e, portanto, estão ausentes no repertório de linfócitos maduros. O quanto que isso é importante, né? Todo linfócito que ele reagir com muita afinidade, ou seja, muita força para com os antígenos, antígenos nossos, né, do nosso corpo, eles são eliminados. Mas por que, professor? Porque senão eles vão começar, se eles conseguirem cair na corrente sanguínea madurados, vamos dizer assim, eles vão reconhecer as nossas células, nossos tecidos, e a gente vai ter uma doença autoimune e pode ser inclusive incompatível com a vida. Então, todos os clones que reconhecem proteínas do próprio, eles têm que ser deletados, tá? Eles têm que ser mortos para eles não nos causarem uma doença, ok, pessoal? Aqui nós temos a estrutura esquemática de uma molécula de anticorpo, tá? Essa parte aqui que a gente chama de antigen binding, que é a parte que vai se ligar ao antígeno, e é uma região altamente variável, tá? Sítio de ligação de antígeno, tá? Aqui, ó, antigen binding, ok? É essa parte aqui. Região constante. Então, nós temos aqui a região constante. Nós vamos ver essa estrutura do anticorpo, né? Um pouco aqui. Nós podemos ver que estrutura esquemática de um receptor de células T. Os receptores de células T são similares a essa parte aqui do anticorpo, tá? A estrutura deles são similares, ok? Então, essa parte aqui é a chamada antigen binding, que é a parte de ligação com o antígeno, do antígeno, ok? E essa parte aqui, ela pode ativar complemento, ela pode se ligar em receptor de uma célula fagocítica, e esse receptor vai fagocitar tudo, né, inclusive o patógeno. Então, é isso que a gente deveria guardar dessa informação aqui. E se for uma toxina, essa parte de ligação com o antígeno vai se ligar à toxina, e essa toxina provavelmente não vai conseguir desempenhar o papel tóxico dela, né? Susumu Tonegawa descobriu que os genes para as regiões variáveis de imunoglobulinas são herdados como grupos de segmentos gênicos. Por exemplo, o soro que é injetado no caso de um acidente com uma cobra peçonhenta, por exemplo, ele é fabricado em equinos, mas não é
deixado lá no anticorpo do equíneo, é retirado essa parte aqui, tá? Essa parte aqui do anticorpo do equíneo, por exemplo, ela é similar aos nossos anticorpos. Agora, esta parte aqui do anticorpo do equíneo, que a gente chama de região efetora, né, ou região constante, tem a função efetora, desculpem, esta parte aqui ela é muito imunogênica, né? Então ela é retirada e o que a gente recebe no caso, quando são espécies diferentes, aí sim a gente vai receber aqui um anticorpo. Opa, deixa eu voltar. Um anticorpo sem essa parte constante. Professor, e esses plasmas que eram injetados aí, retirados das pessoas que estavam com Covid, né, que sararam no Covid, e eram infundidos em pessoas que estavam com a Covid da forma grave, né? Tem problema, professor? Bom, o plasma, no caso lá, os anticorpos, né, que vêm da mesma espécie, são idênticos, então não tem problema, tá, pessoal? Diferente de células, né? Aqui nós temos os epítopos. Essa aqui são os epítopos, ou seja, determinante antigênicos, né? Aqui nós temos a parte da proteína que os anticorpos vão se ligar, tá? Então nós vamos ver que anticorpos têm várias funções. Quais são as funções? Vamos verificar aqui, ó, neutralização de toxinas, por exemplo, ou de proteínas que estão na cápsula viral, né? Como a gente acabou de falar aí do exemplo do SARS-CoV-2, da Covid-19, né? Opsonização. Então, um patógeno ele pode ser recoberto com muitos anticorpos. E esses anticorpos vão anular a ação desse patógeno, né? E também nós temos a ativação do complemento, que são aqui o complemento, que são as proteínas produzidas no fígado frente às citocinas pró-inflamatórias, tá? E aí o que a gente vai ver? Olha só que interessante. Independente aqui da função, né? Vou neutralizar uma toxina, muito importante. Fazer opsonização, muito importante. Ativar o complemento, independente dessa função, tá? Vai acabar que aqui, ó, vai ter fagocitose daquele amaranhado, daquele complexo inflamatório de citocina, né, de anticorpo, né, com a toxina, né? E então vai formar aqui um fagossomo, depois com um lisossomo chamado fagolisossomo, né? Aqui a ingestão pelo macrófago, por exemplo, de uma bactéria inteira. O macrófago tem receptores para essa parte do FC aqui, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma hemácia. Essa abertura desse canal é formado por esses proteínas do complemento, chama esse complexo de ataque a membrana, né? E aí também vai sofrer fagocitose. Olha o quanto que os anticorpos são importantes. Infelizmente, os anticorpos também podem ocasionar inflamação em órgão específico. Por exemplo, as NIGAs, né? As IgAs que causam neuropatia, ou nefropatias, pessoal. Elas podem desencadear também, se está em pesquisa, não foi totalmente desvendado o meio que isso ocorre, né? Mas elas podem desencadear ativação do complemento no rim da pessoa, em diversas estruturas, né? E aí o rim vai ficar inflamado e a pessoa vai perder esse rim com maior velocidade, tá, pessoal? Termos chaves, não vou ficar falando aqui para vocês, mas vocês precisam dar uma olhadinha nos termos chaves. Será que eu aprendi o que é um linfócito TCD4, TCD8, uma natural killer, linfócito B, uma NK e assim por diante, né? MHC, o que é uma célula APC, uma dendrítica, citocinas. Chamar a atenção de vocês que as citocinas, pessoal, elas podem ser pleiotrópicas. O que isso quer dizer? Uma citocina, ela pode agir em diversos tecidos, como por exemplo a IL-6 e TNF-alfa, né? Elas agem em diversos tecidos. Desculpa, a IL-6, por exemplo, age em diversos tecidos, TNF-alfa também. Ou podem ser redundantes. Redundantes quer dizer que essas duas citocinas diferentes, IL-6 e TNF-alfa de novo, elas podem ter o mesmo efeito biológico. Por exemplo, ocasionar a febre, causar a febre, o aumento
da temperatura corporal, né? Lá no cérebro, eles vão ativar e pode desencadear isso, né? A gente também vai ter um módulo explicando como que ocorre a febre, tá, pessoal? A imunossinapse, linfócitos têm contatos com a APC, libera citocinas, que eu já tinha explicado para vocês. Termos chaves aqui, macrófagos e neutrófagos, expressam receptores para IgG, e aí eles podem fazer fagocitose, então. E aqui IgG e IgM ativam um sistema complemento, mas eu adicionei aqui a IgA nefropática, né, que vai ocasionar doença nefrológica, né, pessoal? É importante isso aí também, tá? Linfócitos de memória, B, TCD4, que são os generais, e os TCD8, que são os linfócitos T citolíticos, tá? É importante saber que memória imunológica é extremamente importante para nós, né? Termos chaves: linfoblasto, linfócitos T ativado, que darão origem a outros idênticos, aumenta o núcleo do citoplasma, aumenta o RNA mensageiro e proteínas. Linfócitos efetores são os linfócitos ativados após uma quantidade mínima de linfócitos replicados. Eles vão desencadear a resposta adaptativa. De 1 vai se transformar em 1000 de 3 a 5 dias, por exemplo. Então vocês imaginem a quantidade de linfócitos efetores que eu vou ter depois, né, de algumas semanas. Eu vou ter muito, né? E aí se eu eliminei o antígeno, eu não posso ficar com todos eles gastando tanta energia assim. Então eles vão morrer por apoptose, como a gente viu em slides anteriores, né, pessoal? Plasmócito é as células B efetoras que secretam anticorpos. Por que solicitar o teste da detecção da dengue, chamado NS1, nos primeiros 5 dias da doença e o convencional após os 5 dias? Primeiro, o que é a diferença de um e de outro? O NS1 é uma proteína da cápsula viral do vírus da dengue. E essa proteína ela vai ter a maior concentração, vocês podem ver aqui, né, principalmente nos primeiros 5 dias, depois ela decai muito. E vocês também podem verificar aqui que após o 5º dia aumenta consideravelmente uma imunoglobulina, um anticorpo chamado IgM. Então não adianta eu pedir, né, o NS1 com um dia, não vai dar certo. Ou desculpa, não adianta eu pedir IgM, que é o convencional, o teste convencional, com um dia não vai dar certo, vai estar negativo o teste, né, que é um falso negativo. Então, é importante eu pedir o teste certo. No Brasil, é muito mais caro o teste NS1, né? Girava em torno de R$90 há um ano atrás. E já o de IgM, ele era em torno de R$8, R$10, né? No Sistema Único de Saúde, ele cobre o IgM, que é o teste convencional, mas não cobre o NS1, né? Então é importante a gente entender esses métodos diagnósticos. Por que eu estou falando isso? Porque lá para frente, na aula 6, né, no curso de medicina, no curso de educação física e nutrição, não vai ser cobrado isso em avaliação, somente no curso de medicina. Lá nós vamos ter, então, uma aula específica sobre métodos diagnósticos imunológicos, né? E vai ser importante para que vocês entendam aí esses testes rápidos e etc. Linfócitos B. Só tem uma função efetora, produzir anticorpos. Ah, professor, mas você falou que os linfócitos B, eles também são células apresentadoras de antígenos. Sim, mas não é função efetora, tá? Linfócitos T têm várias funções efetoras. Por exemplo, tem citotoxicidade, né? O CD8, ele vai matar por apoptose, levar à apoptose as células que eles desencadearem aí, né, reconhecerem. Coordena a imunidade mediada por células. O CD4 vai liberar citocinas que vão coordenar todo o sistema imunológico, né, mediado por célula aí. E indiretamente vão coordenar também o switch de classe, ou seja, sair de uma IgM para uma IgG no caso da fabricação de linfócitos B. Regulam as respostas dos linfócitos B, como eu acabei de falar para vocês, contra a maioria dos antígenos, né? Epítopos ou determinante. Epítopo ou determinante.
parte de um antígeno que é especificamente reconhecido por um linfócito. Exemplo, os BCS vão reconhecer de 8 a 12 aminoácidos na membrana do linfócito B. Já os linfócitos T, CD8, eles têm então um receptor, né, de TCR e vão se acoplar ao MHC das células nucleadas, MHC classe 1, tá, pessoal? Então eles podem reconhecer aqui de 8 a 10 aminoácidos. Já o MHC classe 2, que estão nas células profissionais apresentadoras de antígenos, né, as APCs, eles reconhecem de 13 a 17 aproximadamente aminoácidos, sequências de aminoácidos. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Então nós temos 20 aminoácidos. Eu fiz uma continha aqui, né? Combinação ou arranjo, né? É arranjo, né? E aí a gente vai perceber que se a gente tem aí 20 aminoácidos, olha o tamanho da conta. Esse MHC classe 2, eles conseguem reconhecer com muito mais precisão um antígeno do que o MHC classe 1, né? O TCR do CD8 vai se ligar a MHC classe 1, então vai reconhecer antígenos aí, mas com maior especificidade o MHC classe 2 vai apresentar para o TCR de CD4, né? 4,05 vezes 10 elevado a 17, né, pessoal? Isso é muito específico, né? Repertório de linfócitos é um número total de antígenos específicos de linfócitos em um indivíduo. Geralmente a gente tem um repertório aqui aproximadamente de 10 a 7ª, 10 a 9ª, diferentes tipos de linfócitos que vão conseguir reconhecer de 10 a 7ª, 19ª antígenos diferentes, tá, pessoal? Então, professor, isso quer dizer que, sei lá, um linfócito de número 10 milhões, na sequência aí, ele só vai poder reconhecer um tipo de antígeno? Muito provavelmente sim. Tem alguns casos que os antígenos são tão similares, né, que ele pode reconhecer 2 antígenos, por exemplo, mas isso é raro. É claro, se eu trocar um aminoácido que é similar a outro, né, uma valina por uma isoleucina, que são aminoácidos de cadeia ramificada, provavelmente, dependendo como esse aminoácido está ali naquele segmento, pode ser que um tipo de linfócito reconheça os 2 antígenos como se fosse um só, né? Mas olha aí, nós temos 10 a 7ª, 10 a 9ª tipos diferentes de linfócitos. Isso é importante, né? Agora vamos fazer algumas perguntas chaves. Os linfócitos, como os receptores de potencial utilidade, são mantidos, enquanto aqueles que poderiam reagir contra os antígenos do próprio, ou seja, do nosso corpo, autoantígenos, são eliminados. Como chama esse processo? Deleção clonal, né, pessoal? Desculpa, apareceu os dois aqui, né? Se chama deleção clonal, né, pessoal? Como é mantido relativamente constante o número de linfócitos periféricos e a porcentagem de linfócitos B e T. Falha na recepção de sinais de sobrevivência, levando à apoptose desses linfócitos, ou morte celular programada. E aí vão ser fagocitados no fígado e o baço. A medula óssea vai ter que fabricar mais, né? Esses, principalmente os linfócitos B e T naive, tá, pessoal? Os de memória não é bem assim, eles podem durar anos ou até décadas, meses, anos ou até décadas, tá, pessoal? Lá em 2008, a imunologia deu um grande passo. Ela foi descoberto lá as ILCs, né, as células linfóides inatas, entre 2008 e 2009, mas em 2008, quem estudou imunologia antes de 2008, nos livros de imunologia existia somente aqui um CD4 naive, né, que não entrou em contato com nenhum tipo de antígeno ainda. Existia só perfil TH1 e TH2. E nos livros, vocês vão ver, artigos também antes de 2008, relatavam que o linfócito TH1 era pró-inflamatório e o linfócito TH2 era anti-inflamatório. Em 2008, Zhu e Pou, então, publicaram um artigo, né,
explicando aqui o novo conceito, que não era bem assim. Então eles colocaram que se tinha 4 tipos de fenótipos naquela época, que era TH1 contra patógenos intracelulares e algumas doenças autoimunes, né? TH2 também pró-inflamatório, embora ele também fabrique um pouco de IL-10, mas ele também era pró-inflamatório. E ele então arquitetava, organizava a resposta imunológica contra parasitos extracelulares e também alergia e asma, tá? Então aqui é o Mintus, por exemplo. O TH17, bactérias extracelulares, fungos e também algumas doenças autoimunes, tá? E esse célula Treg, T regulatória, essa célula aqui, ela é a anti-inflamatória, ela libera as citocinas, a marca dela é liberar TGF-beta, IL-35 e IL-10. São 3 citocinas anti-inflamatórias. Mas ele recebe o nome de regulatório porque ele não faz imunossupressão, ele simplesmente, se o meu organismo está muito inflamado, ele começa a liberar essas citocinas para voltar à homeostasia, mas não para abaixo, vamos dizer assim, né, no limite da homeostasia. Ok, pessoal? Então isso é muito importante. O T regulatório é importante para se ter tolerância imune, né? Homeostasia de linfócitos e regulação da resposta imunológica, ok? Só que algum tempo depois, lá por 2011 ou 12, eu não lembro agora, foi colocado mais 2 tipos aqui principais. A gente também tem o tipo T, o CD4 T folicular, até falei para vocês já, né? Ele está envolvido aí na maturação e de memória e maturação, switch de classe, de memória, um pouco switch classe, né? De memória de linfócitos B. E também na ativação desses linfócitos B, mas principal aqui foi colocado então TH1, T regulatório, TH2 e TH17. E aí foi descoberto o TH9 e o TH22, lá por 2011 a 2013, eu não lembro muito bem agora. E isso daqui é a assinatura, tá? A assinatura das citocinas. O que é essa assinatura das citocinas, pessoal? A assinatura das citocinas é esse TH2, esse perfil TCD4 TH2, ele libera em grande quantidade esse perfil de citocinas, essas citocinas aqui. Assim como o TH9 libera essas, assim como o T regulatório libera IL-10, né? Mas também aquelas outras duas, IL-35 TGF-beta, tá? Assim como o TH17 libera essas citocinas, o T folicular, principalmente o IL-21, o TH1, principalmente interferon gama, e o TH22, TNF-alfa, IL-13 e IL-22. Uma célula naive, dependendo aqui, né, das citocinas que ela vai receber no início, porque ela era ingênua, né, ela pode se transformar numa dessas células aqui, tá? Então é importante a quantidade e o tipo de citocina no início. Por que a quantidade e o tipo? Bom, vejam bem, né? Se liberar IL-4 exclusivamente, vai tender a se diferenciar para TH2. Mas se eu tiver TGF-beta, algumas podem se diferenciar em TH2, mas a maioria, ou a grande parte, vai se diferenciar para perfil TH9, né? Vai ficar uma porcentagem dos dois. Inclusive, os dois são parceiros no combate aí a eumintos. Tá se descobrindo mais sobre isso hoje. Se ela liberar exclusivamente TGF-beta, então vai tender a ter mais concentração de Treg. A Treg não é bem assim, tá? Ela não vai precisar de uma apresentação de antígeno. Se liberar IL-6 e TGF-beta, TH17, IL-6, T folicular, IL-12, né, a dendrítica, quando ela percebe aí, ela faz uma fagocitose, né, de alguma coisa intracelular obrigatória, ela vai liberar grandes quantidades de IL-12, né? E quando ela vai apresentar então para a célula T naive, vai tender aí a diferenciar para perfil TH1. E esse perfil TH1 vai produzir grandes concentrações de interferon gama
principalmente, né? E a Li6 mais TNF-alfa, então, vai dar o TH22. Ok, pessoal? Viram quanto que a imunologia se modificou de apenas em 12 anos para cá? Muito, né? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente for ler artigos científicos antes de 2008, isso já aconteceu, eu estava lendo um artigo da Cell, né, que os autores colocavam que o perfil TH2 era anti-inflamatório. Por quê? Porque eles tinham feito, era um artigo de 2016, mas alguns artigos que eles tinham pegado para fazer o artigo deles eram antes de 2008, então a gente tem que tomar cuidado. 2008 tem aí um divisor de águas, né, para o sistema imune adaptativo, pessoal. Então é muito importante saber disso daí. Aqui é um resumo para vocês, né, que é uma figura do Jenner, então tipos de células efetoras, principais funções, né, eu já falei muito sobre isso aqui. Eu queria só acentuar que no caso TH2 fornece auxílio para as células B para a produção de anticorpos, fazer o switch de classe para IgE, tá? IgE, patógenos, alvo, né? Aqui é vírus, aqui é o vírus no caso do citolítico, ou CD8, né? TH1, patógenos intracelulares obrigatórios, vírus também, né? Mas tudo que é intracelular obrigatório. Aqui parasitos e eumintos, e também ligado à alergia. Aqui nós temos, por exemplo, fungos, né, tudo que é extracelular, e o folicular, ele vai sim, então, auxilia a célula B a realizar a troca de isotipo e produz anticorpos, e também dependendo para ficar de memória, né, linfócito B virar um linfócito B de memória, tá? Então todos os tipos, porque ele está lá no folículo, né, lá no linfonodo. Células TCD4 regulatórias, essas aqui inibem a resposta das outras células até a homeostasia, não esquecer disso, tá? Aqui é uma figura do ABAS também, falando algo, mostrando algo muito similar do que eu já mostrei ali para vocês. Então TH1 libera interferon gama, que é a principal citocina, ativação de macrófagos, produção de IgG. Defesa do hospedeiro, micróbios extracelulares. Papel da doença, doenças autoimunes, lesão tecidual associada com infecção crônica, por exemplo. TH2, aqui está as principais citocinas, ativação de mastócito, eosinófilo, né? Produção de IgE, ativação alternativa de macrófago. Eumintos parasitos, doenças alérgicas, por exemplo. TH17, inflamação neutrofílica e monocítica, bactérias extracelulares, fungos, etc. Aqui as doenças autoimunes e órgão específico. Agora nós vamos falar um pouquinho para vocês, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Male Histocompatibility Complex, o complexo de histocompatibilidade principal, que é o MHC. Nós temos duas classes, MHC classe 1 e MHC classe 2, ok? Eu queria que vocês observassem aqui, ó. Está em verdinho e aqui numa cor mais palha, né? Nós vamos observar aqui, bom, aqui proteína cistólica. De onde que essa proteína veio? Como que ela apareceu ali no citossol, né? Provavelmente se ela está ali, pessoal, é porque algum organismo, micro-organismo, invadiu a célula e produziu essa proteína já dentro do citossol. Tanto que é verdade que a gente vai observar aqui que endocitose de proteína extracelular. Aqui a proteína foi endocitada, tá? Aqui não, aqui ela já estava lá dentro, ou seja, algum micro-organismo fez isso, produziu lá dentro. Então, captação do antígeno é aqui que faz toda a diferença. Para quem vai para MHC classe 1 e para quem vai para MHC classe 2. É a captação do antígeno. Processamento, né? Como ela estava aqui, essas proteínas no citossol elas são proteassomizadas, né? Quebradas, clivadas. Elas vão entrar então dentro do retículo endoplasmático. Dentro do retículo nós vamos ter o receptor chamado MHC classe 1 e aí eventualmente de 8 a 10 aminoácidos, né? Esses peptídeos vão se aderir aqui, tá? Então é qualquer peptídeo, professor? Olha, basicamente sim, né? Peptídeos aí que não sejam parecidos com peptídeos do próprio, tá, pessoal? O próprio também vai ficar ali na membrana, mas
como houve a deleção clonal daqueles linfócitos que reconhecem o próprio, então provavelmente não vai haver problema com o próprio, tá? Mas quando são peptídeos de algum micro-organismo, algum patógeno externo ou tumor, aí sim ele vai ser apresentado aqui. Essa célula aqui que vai apresentar via MHC classe 1, ela tem que ser nucleada, lembre-se disso, tá? E aqui o MHC classe 2 é um pouquinho diferente. Esse endossoma, ele vai se grudar junto aqui com uma espécie de um endossoma, vamos dizer assim, né? De uma vesícula, que aqui nós temos uma proteína protegendo o MHC classe 2, tá? Professor, quais as células que expressam? Olha, tem várias células que expressam o MHC classe 2, mas em grande quantidade que fazem a apresentação de antígeno são somente 3: macrófago, dendrítica e linfócitos B, tá? Professor, mas o macrófago, a dendrítica e o linfócito B também tem MHC classe 1? Sim, elas são nucleadas. Então tem as duas? Sim, tem as duas, tá? Enquanto as hemácias não têm nem MHC classe 1 nem MHC classe 2, os linfócitos B, os macrófagos e as dendríticas têm tanto MHC classe 1 quanto MHC classe 2. Olha que legal, né? E aqui, pessoal, vai ter a apresentação do antígeno. Esse peptídeo aqui, ele tem de 8 a 10 aminoácidos, né? E aqui nós temos de 13 a 17 aminoácidos. Então, MHC classe 2, de uma APC, que é uma apresentadora de antígeno profissional, vai apresentar para CD4. E um MHC classe 1, que é de uma célula nucleada, qualquer célula nucleada tem, vai apresentar para CD8. Ok? Aí, para vocês ficarem fácil de decorar, eu vou passar o próximo slide. Mas antes, um aluno uma vez me perguntou: professor, mas MHC, principalmente cursos que tenham fisiologia do exercício, geralmente confundem com Myosin Heavy Chain, né? Que é a cadeia pesada de miosina, geralmente de músculo, tá? Só que a abreviação de Myosin Heavy Chain não é MHC+, é MYHC, ok? Então, para vocês não confundirem, é importante a gente saber onde que a gente está pisando, qual que é a disciplina, né? Qual que é o conhecimento, embora as disciplinas hoje, elas se interpolam muito, né, pessoal? Elas conversem muito entre si, entre elas, né? Vamos lá. Ideia, MHC, classe 1 e 2. E aí, professor, a conta sempre tem que dar 8, tá, pessoal? A conta sempre tem que dar 8. Mas como assim, professor? É simples, ó. CD4 vezes 2, MHC classe 2, 8. CD8 vezes MHC classe 1, 8. A conta não pode nem dar 4 nem dar 16, tá? Bom, aqui nós vamos ter células T citotóxicas, reconhece o complexo de peptídeos virais com MHC de classe 1 e matam as células infectadas. Então, eventualmente, toda proteína dentro de uma célula vai ser apresentada na membrana. Professor, mais um vírus, ele pode tentar não deixar isso acontecer? Pode, inclusive é uma forma de escape. E a gente vai aprender em outros modos que aí entra a célula natural killer para ajudar o linfócito T CD8. Olha que legal, nós vamos aprender isso mais para frente. Mas geralmente é isso que ocorre aqui, ó. Como esse antígeno não é próprio, geralmente nós vamos ter alguma célula que esteja monitorando os tecidos, um CD8 esteja monitorando os tecidos, vai reconhecer e aí sim vai fazer aí, né, matar essa célula aqui por apoptose, tá? Células TH1 reconhecem os complexos peptídeos bacterianos como MHC de classe 2 e ativam os macrófagos. Então, nós temos aqui um CD4, MHC classe 2, e aí vão, então, produzir um monte de citocinas que vão organizar todo o sistema imunológico específico, né? As células T auxiliares também reconhecem o complexo peptídeo antigênico com MHC classe 2 e ativam os linfócitos B, como eu já havia falado previamente para vocês. Exemplos de resposta imune. Aqui eu vou dar um exemplo que é o Toxoplasma gondii,
tá? Então nós temos aqui, no caso, esse modelo, essa resposta aqui é em murino. Professor, como você sabe que é em camundongo, né, em murino ou rato? Porque nós, seres humanos, não temos o Toll-like receptor 11, que é um receptor específico para um pump, né, que tem no toxoplasma, tá? Os humanos não têm o 11, já os camundongos têm 12, eles não têm o 10, se não me falha a memória. Aqui, ó, eles não têm o Toll-like receptor 10, nós temos, né? E aí, independente disso, vamos lá. Reconheceu que nós temos uma dendrítica aqui, então um macrófago. Vai produzir L12 e L12 mais TNF-alfa. E aí, professor? E aí, olha que interessante. Vai produzir aqui, né? Lembrando que se tiver IL-10, vai inibir esse processo, tá, pessoal? Isso tinha esquecido de falar para vocês. Então, vai efetores inatos e adaptativos. Isso aqui vão ativar algumas células do nosso sistema imune inato e adaptativo, tá? Inclusive liberando interferon gama. E aí, lembrando vocês que L4 pode inibir interferon gama também. Presta atenção nisso. E lembrar vocês que Toxoplasma gondii é intracelular obrigatório, ou seja, é o mesmo perfil TH1, né, nós estamos falando de perfil TH1, é para vírus também, ok? Então, olha aqui, controle do parasito, ok, o receptor de interferon gama, e aqui então nós vamos ter toda aquela resposta anti, né, o Toxoplasma gondii, né? Olha que interessante, produziu interferon gama. O interferon gama, ele quando se gruda nas células, qualquer célula que ele se grudar, ele vai mandar a célula transcrever e expressar na membrana MHC classe 1. E se a célula for uma célula apresentadora de antígeno, como a dendrítica, o macrófago e o linfócito B, além de MHC classe 1, ele vai mandar transcrever e produzir MHC classe 2, ou seja, vai aumentar muito a probabilidade de um linfócito CD4 ser apresentado para o antígeno, porque vai aumentar muito a produção de MHC classe 2 na membrana das células, ou, no caso, um CD8 encontrar o antígeno. Bom, professor, então, se um vírus invadir meu corpo, é importante que eu produza muito interferon gama? Sim, é importante. Por quê, professor? Porque se o vírus invadir meu corpo, ele vai se esconder dentro de uma célula, porque ele é parasito intracelular obrigatório. Ele não consegue viver fora da célula, é um patógeno que tem que viver dentro da célula. E ele vai tentar se replicar, produzir as suas proteínas. E, eventualmente, essa célula vai expressar via MHC classe 1 na membrana. Então, se eu produzir interferon gama, vai mandar a célula produzir muito MHC classe 1 com muito antígeno. Pode ser que seja antígeno da célula, mas também vai aumentar a probabilidade de mostrar ali antígenos, pedacinhos, né, peptídeos do vírus, por exemplo, né? Olha que legal. E aí eu quero falar para vocês, no meu doutorado, a gente comprovou que camundongos, a gente infectou camundongos com Toxoplasma gondii, né? Só que a gente tinha treinado um grupo de camundongos. Esses camundongos que foram treinados previamente, quando a gente, ao final de algumas semanas, sacrificou todos os 4 grupos, os 2 grupos controles, esse sedentário e exercitado, que não foram infectados, e os 2 grupos experimentais, o sedentário que foi infectado e o exercitado que foi infectado, o que aconteceu? A gente coletou o baço, lá no baço a gente tem muitos esplenócitos, muitos linfócitos, e a gente então plaqueou. O que é plaquear? Colocamos, a gente peneirou esses linfócitos, colocamos em plaquinha, fizemos cultura ali, e aí jogamos ali pedacinhos de Toxoplasma gondii, e depois nós fomos dosar a interferon gama, né, o interferon gama. E a gente verificou o seguinte, que o grupo treinado chegou a produzir mais que o dobro de interferon gama frente ao mesmo estímulo que o grupo sedentário, né? Por isso que vocês estão vendo hoje o quanto é importante fazer exercício físico, ainda mais numa pandemia dessa, né? A nossa capacidade de reagir frente a uma exposição de um patógeno, ela é muito maior se o organismo estiver saudável, né? E saudável, eu estou falando do sistema imune. E uma das coisas que corrobora para o sistema imune ficar saudável,
São vários fatores, mais exercício físico, não ser obeso, a dieta, né? Controlar o uso de xenobióticos como medicamentos, por exemplo, não ser uma pessoa estressada, dormir bem, né? São fatores que corroboram bastante uma microbiota comensal e não patogênica, né? São fatores que corroboram bastante para que eu consiga responder aos patógenos. Aqui nós temos uma célula dendrítica e mostrando aqui como que a célula dendrítica faz, então, os Toll-like receptors, né? Como que ela ativa. Aqui é um adaptador chamado MID88, o NF-κB, que é um fator transcricional, outro fator transcricional aqui, né? Como que essa célula dendrítica faz, então, para desenvolver o seu papel. Pay attention. Acorda. Sistema imunológico, bandido ou mocinho? Lembra? Eu quero falar para vocês que depende. O sistema imunológico, tudo que está em branco aqui, como a gente já comentou isso, né? Se ele estiver regulado, pessoal, o sistema imunológico ele é o mocinho. Se ele não tiver regulado, desculpem, se ele tiver regulado, o sistema imunológico é um mocinho. Ele vai, por exemplo, agente infeccioso, vai eliminar o agente infeccioso, ele não vai reagir contra uma substância inócua, que não causa mal nenhum, né? Ele vai causar autotolerância, ele vai ter autotolerância, ele vai matar células tumorais e vai ter um envelhecimento adequado para os tecidos, né? A única exceção aqui que realmente a pessoa precisa fazer uso de imunossupressor, não pode ter o sistema imunológico regulado, é quando a pessoa recebe, por exemplo, um órgão transplantado de uma pessoa que pôde doar para ela ou em vivo, ou uma pessoa que veio a falecer, né? Tudo que está em vermelho aqui, então, seria, no caso, algo negativo referente à regulação do sistema imunológico. Tá bom, pessoal? E ressaltar para vocês que 63% dos brasileiros em 2018 morreu de alguma doença crônica não transmissível. Aqui estão os fatores que podem corroborar para o desencadeamento de uma inflamação crônica sistêmica de baixa intensidade, né? A esteatose hepática, desencadear a esteatose hepática, diabetes, a síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, diferentes tipos de câncer, a depressão, desencadear e agravar doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, sarcopenia e osteoporose e o envelhecimento do sistema imunológico, tá? Então eu preciso ter o sistema imunológico muito bem regulado. Se ele não tiver regulado, ele pode ser o bandido. Por exemplo, ele pode trabalhar para uma célula tumoral. Olha só, se o meu sistema imunológico estiver desregulado, ele pode, ao invés de combater a célula tumoral, trabalhar para ela, né? Isso seria ruim, né, pessoal? Muito ruim, inclusive. Aqui nós temos a origem e evolução do sistema imunológico, né, adaptativo. Chamar a atenção de vocês que nosso sistema imunológico é resultado de milhões de anos de evolução, né? A gente vai ver que várias células do sistema imunológico, não só adaptativo, né, funções, etc. e tal. Então, tem várias moléculas, receptores. E é isso, então, pessoal. Por hora, nós finalizamos aqui, então, a visão geral do sistema imunológico, né? Então, essa visão geral da imunologia, ok? Nos próximos módulos, nós vamos nos aprofundar nesse conhecimento específico aí de imunologia e sempre tentando aplicar para os cursos de saúde. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.